Oi, gente, vamos lá voltar para a aula. Então, esse é o nosso terceiro vídeo, né? No segundo vídeo, a gente acabou falando do abscesso perirradicular agudo e antes a gente tinha falado da periodontite apical aguda. Então, as duas de características agudas, que tem poucas características radiográficas, a gente já falou, tá bom? Agora a gente vai começar a ver mais características radiográficas, ok? Vale se ressaltar também aqui que eu não vou falar nessa aula, especificamente dele, da periodontite apical crônica, tá bom? Porque ela também não tem características radiográficas, certo? E ela é uma periodontite apical da mesma forma, muito semelhante à aguda, a diferença é que o paciente não vai ter aquela sintomatologia toda, certo? Ela é simplesmente um período de transição, onde vai começar a acontecer, né, aquela perda da lâmina dura, o aumento do espaço do ligamento, até gerar realmente um granuloma, um cisto que vai ser maior, né? Vai dissolver, vai ter uma lise óssea maior nessa região apical, tá bom? Então, eu não vou falar especificamente dela porque ela é meio transicional aqui, principalmente radiograficamente falando. Na endodontia vocês vão ver ela, claro, né? Eu mesmo na aula de endodontia eu falo dela. Mas por uma questão de não ter sentido mesmo, eu não vou falar especificamente dela, tá? Então, a gente já falou das duas agudas, né? Que é legal vocês saberem para o diagnóstico, porque elas têm, aqui não tem nada, ou tem um espessamento, do mesma forma que vai acontecer na crônica, não tem nada, um espessamento. A diferença é a sintomatologia, que tem muita que não tem. E aqui no abscesso, a gente já tem uma disseminação quando eu for fazer, mesmo que não tenha aumento de volume, né? Que é aquela característica do em evolução e do evoluído, que já tem aumento de volume, que ainda esteja lá na fase inicial, eu vou ter secreção purulenta quando abrir o canal, né? Aqui eu não tenho ainda, nem aqui, certo? A infecção ainda não chegou nesse ponto. Então, vamos falar agora do crônico. A gente saiu do abscesso radicular agudo e esse abscesso radicular agudo se cronificou e virou um abscesso crônico. Depois do crônico, ele pode virar um cisto ou um granuloma ou simplesmente a periodontite apical crônica se transformou em cisto e granuloma e virou um abscesso crônico, tá? Essa é uma via de mão dupla, pode acontecer as duas coisas, certo? Vai depender das características da patologia do paciente, tá? Depois evolui para uma osteomielite. Ok? Tranquilo, né? Vamos falar do abscesso crônico e depois a gente vai falar de cisto e granuloma, tá? Podia ser o contrário, certo? Eu só vou falar logo do abscesso crônico porque a gente tá falando do agudo e as características são semelhantes, tá? Talvez eu tenha até confundido a cabeça de vocês falando tanto assim, né? Alguém tá dizendo sim, confundiu. Tá? Mas é bem escadinha mesmo. Periodontite apical aguda, continuou aguda, abscesso perirradicular agudo. Se cronificou, periodontite apical crônica, bem inicial, ainda não tem muita característica radiográfica. Continua, tá nessa fase entre, né? Mas ainda não tem. Aqui vai ter granuloma e cisto, já tem dissolução lá do osso, vai ter aquela lesão circular na região de periápice. Não melhorou, pode se disseminar para o osso, aí vai virar um abscesso perirradicular crônico. O agudo, se cronificou, também pode ser, e ambos podem virar uma osteomielite, tá bom? Então, vamos lá, abscesso perirradicular crônico. Então, é um abscesso periapical assintomático, tá? O paciente não tem mais sintomatologia. Por quê? Porque tem supuração natural. Aqui é nos casos que a gente tem fístula. Então, essa secreção purulenta, ela vai drenar por meio de uma fístula. Então, é uma drenagem intermitente ou contínua por meio de uma fístula. Então, como eu não tenho mais nenhuma pressão, né, nas minhas fibras, o osso é muito inervado. Se eu não tenho essa secreção que estava lá no osso, não está mais pressionando nenhuma fibra nervosa, então não tenho mais sintomatologia, não está pressionando porque já tem um trajeto fistuloso. Essa infecção lá, que tem a origem na região apical do dente, já fez o seu trajeto e já saiu ou externamente, essa fístula pode ser externa ou internamente. Então, se eu já tenho fístula, eu não tenho mais característica de dor, tá? Uma patologia se cronificou, tá? Aí aqui eu já vou ter achado radiográfico, meu povo.
eu vou ter principalmente aqui esse apagamento da cortical, ó, não tem mais cortical, então apagamento da cortical óssea, associada a uma área radiolúcida de limites difusos, certo? Localizado na região apical de um dente sem vitalidade, o dente está necrosado, certo? Eu tenho aqui o apagamento, esse trabeculado está mais espaçado, de tamanho variado, pode ser maior ou menor, né? Pode ocasionar reabsorção externa ou do dente envolvido, ou interna não, externa do dente envolvido, tá bom? Pela característica de cronificação, às vezes a gente nota aqui que está começando a ter uma reabsorção externa, tá? Lembram quando eu falei lá de reabsorção interna e externa? Vocês assistiram ainda essa aula. Então, uma das características das possíveis causas que pode se ter para essas reabsorções é doenças inflamatórias. Então, se fosse uma interna, poderia ser uma pulpite irreversível crônica, né, que é uma pulpite irreversível, tem aquela sintomatologia de dor, muita inflamação. Mas por ela ter uma via de drenagem, por exemplo, aqui, o dente pode ter um contato externo, essa polpa pode ter um contato externo, então é uma via de drenagem, Mas aqui está inflamado. Mas por ela ter essa via de drenagem, né, que é uma coisa que geralmente a gente não tem quando o dente está fechado, né, crossa, porque não tem como ter edema. Mas por ter essa via de drenagem, vira uma pulpite irreversível crônica, porque a polpa está super inflamada, mas tem via de drenagem, aí fica inflamada, aí começa a reabsorver interna. Aqui no abscesso perirradicular crônico, é semelhante, a gente vai ter uma infecção crônica nessa região, que vai começar a dissolver essa região de periápice, tá? Pode acontecer também, certo? Então, a principal característica é essa, ó, área radiolúcida, difusa de limites indefinidos associado à apical de um dente necrosado, tá bom? A gente tem outros exemplos aqui, ó. Dente necrosado, ó, olha só o acesso. Área crônica, ó, área reabsorvida, de uma lesão crônica. E aqui ao redor, vocês podem ver uma osteite condensante, né? Lembra que eu falei que vocês vão observar radiograficamente que tinha 3 possibilidades de visualização numa patologia perirradicular, que era ou nada, ou uma área radiolúcida, ou uma osteite condensante, aqui, ó, tá? Que é uma área de esclerose óssea, o osso está esclerosando para conter essa infecção, por ser crônico, há tempo disso, né? Cronicidade permite, então o osso ao redor da lesão é tipicamente, em muitos casos, assim, ó, radiopaco, esclerosado, e a área radiolúcida está aqui, difusa, sem limites. Não é um cisto que é bem circular, bem redondinho, certo? É dessa forma, tá? Pode aparecer osteite, como também não pode. Olhem aqui, ó. Olhem só. Um apagamento do trabeculado ósseo associado à região apical, de limites difusos. E aqui também, ó. Ok? Isso é característica de abscesso crônico. Ah, professora, mas no agudo a senhora mostrou uma imagem. É, mas nunca chega a um tamanho desse, tá? Quando tem alguma imagem e o paciente ainda tem muita sintomatologia, é tipo uma característica transicional entre o agudo e o crônico. Mas por ele ter sintomatologia, você vai dizer que é um abscesso agudo, certo? E aqui não dói, professora? Incomoda. Incomoda, mas tem fístula? Tem fístula. Se tem fístula, é crônico, ok? E dói bem menos. Ele vai relatar uma dor maior anterior, tá, minha gente? Aí a gente tem aqui, ó, característica do crônico. Cadê a lâmina dura, né? Pagamento da lâmina dura, um espessamento aqui também do ligamento, ó, e uma área radiolúcida extensa de limites difusos. Aqui ainda está até bem definido até, mas de limites assim imprecisos associado a um dente sem vitalidade aqui também. E essa imagem aqui é de um rastreamento de fístula, né? Então aqui realmente tinha fístula e a gente conseguiu fazer o rastreamento, colocar um cone gutta-peste para ter certeza do dente que está associado a esse abscesso, ok? Espero que tenham entendido. Acho que essa aula está tranquila, easy, fácil, fácil. Vamos dar continuidade, vamos para a próxima patologia? Então, vamos lá, vamos falar do granuloma.
Então, o granuloma periapical, tá? É uma lesão inflamatória também crônica, né? Que pode ser um abscesso perirradicular agudo que ficou crônico, ou simplesmente uma periodontite apical, já começou crônica, ou que de aguda ficou crônica, né? Então, vamos lá. A gente tem um processo inflamatório de baixa intensidade e de longa duração, né? A principal característica para ser tão crônico. Por que de baixa intensidade? Porque a gente consegue, ó, essa lesão osteolítica, aqui tem lise óssea bem definida, nessa região perirradicular aqui, né? Já um pouquinho nesse corte de hematoxilineosina, a gente já consegue observar aqui também uma reabsorção radicular externa, né? Um pouquinho, tá? Então, uma informação importante. O granuloma, ele corresponde a 50% das lesões inflamatórias periapicais. Eu já vi na literatura até 75%. Por que eu tô falando isso? Porque a gente às vezes fica em dúvida se é um granuloma ou um cisto. Porque radiograficamente não dá para diferenciar, né? Só pelo histopatológico. Então, saiba que na maioria dos casos vai ser um granuloma e não um cisto, tá? Mas você não precisa colocar isso no diagnóstico, certo? Você coloca granuloma ou cisto. Não tá errado, porque não tem como diferenciar radiograficamente, certo? Então, como é uma lesão crônica, o paciente já é assintomático, tá? No geral, ele relata que sentiu uma dor prévia, que já teve uma exacerbação aguda. E é uma lesão lítica na região apical de um dente necrosado, lembrem disso, tá bom? Então, radiograficamente, a gente já vai ter, não é crônico, a gente já tem uma visualização bem legal da lesão. Então, a gente tem, primeiro sinal, qual é? Aumento do espaço do ligamento periodontal. Tá, professora, mas aqui já tá bem maior que isso, tá? Primeiro sinal, aumento do espaço do ligamento. Quando aumenta demais, quando a inflamação fica na hemasia, apagamento da cortical alveolar. Então, quando a gente já tem apagamento, a lesão já está bem mais ampla do que um simples aumento do espaço do ligamento, né? Então, aqui a gente tem, ó, a interrupção dessa cortical alveolar da região, né? Lembrando, associada a um dente desvitalizado, certo? Imagem circular ou oval na região de periápice. Geralmente, tanto o granuloma como o cisto, essa região é bem mais radiolúcida do que seria em um abscesso, tá? Porque a gente já tem uma lise óssea bem mais acentuada. Possuindo ou não margem circular, tá? Quando a gente já vê a margem, a linha radiopaca, o halo radiopaco de osso esclerótico na região, a gente já começa até a falar que é cisto, né? Porque o cisto, ele tem uma característica mais crônica ainda que o granuloma, porque o granuloma tem a lise óssea e com o tempo vai se epitelizando, né? Quando se epiteliza, aí a gente já consegue visualizar a imagem, porque a gente vai ter aquele osso esclerótico reacional ao redor. Então, provavelmente já tem epitélio pela característica do tempo, tá? Então, quando tem epitélio, a gente até fala que é já um cisto, ok? O trabeculado ósseo pode sobrepor a lesão? Pode, claro, porque a gente... Lembrando que a imagem é bidimensional, a gente não precisa ter uma lise óssea, por exemplo, do osso mandibular ou da maxila por inteiro, vai ficar radiolúcido mesmo, né? Não pode, tem uma área que está lá, radiolúcida, tá? Ela tem uma característica mais radiolúcida, assim, que o abscesso, porque essa área bem abaixo do ápice, ela realmente teve lise óssea, o abscesso, a secreção se dissemina mais, mas ainda tem osso, né? De um lado e do outro da lesão. Então, vai ser possível visualizar o trabeculado ósseo aí nessa radiografia periapical, ok? Então, voltando às imagens, olha só. Área radiolúcida, associada à região apical de um dente desvitalizado, circular ou oval, de limites bem precisos, consegue observar bem o limite, tá? Aqui, olha só essa, aqui a gente já tem uma lise óssea considerável, né? Bem circular, bem característica de granuloma ou cisto radicular, né? Não tem como diferenciar radiograficamente, lembrando disso. Aqui também, tá vendo? E vocês notam que nessa raiz mesial aqui tem uma característica mais de abscesso do que de granuloma, né?
Vocês têm que lembrar que cada raiz pode ter um diagnóstico diferente, certo? Porque ambas são patologias crônicas, certo? Aqui, provavelmente, ainda essa disseminação, essa infecção tá se disseminando já, ó. E aqui já tá mais crônico nessa raiz. A lise óssea tá mais acentuada. Interessante, não? Aí, como é que eu vou fechar o diagnóstico? Radiograficamente, essa raiz aqui tem um diagnóstico de abscesso. E essa daqui tem um diagnóstico de granuloma ou cisto. Mas eu não posso falar isso do dente, né? Vai ficar meio confuso. Aí você junta com os clínicos. Se tiver fístula, é uma característica de abscesso crônico. Então, o diagnóstico final vai ser abscesso. Abscesso crônico, abscesso pericardicular crônico. Se não tiver, eu tô vendo essa imagem, o dente não tá vital, olha, tem até lesão de Furca aqui, eu colocaria cisto ou granuloma ou cisto, tá? Pela cronificação. Radiograficamente falando, né? Porque aqui tá muito bem delimitado, ok? Então, quando a gente fala em cisto, é muito semelhante, né? Radiograficamente, não tem como diagnosticar, mas a gente tem uma outra característica, que é a proliferação de remanescentes, né? De células epiteliais dessa região periapical, através do estímulo inflamatório crônico, que vai ter essa epitelização, tá bom? Então, aquela definição de cisto, que é uma cavidade patológica revestida por epitélio, que você lê em todo canto, que você decora isso pro resto da vida, certo? Tamanho, geralmente, grandes, o que é grande, professora? Grande é maior que 2 milímetros, tá? É considerado grande para um dente, maior que 2, 3. Então, sensibilidade, tumefação, não tem epitélio, pode gerar deslocamento de dente adjacente, certo? Principalmente se ele começar a se lateralizar. Então, ele pode se deslocar um dente adjacente. Ok? É bem tranquilo. Em relação ao diagnóstico. Radiográfico. A gente não consegue distinguir, né, do granuloma. Você pode colocar radiograficamente ou granuloma ou cisto. Ok? A gente vai ter interrupção da cortical óssea alveolar. Não tem mais cortical aqui nessa região de periápice. Localização na região de periápice de um dente desvitalizado, área radiolúcida, circular ou oval, na região apical de um dente desvitalizado, bem limitado, com um halo radiopaco ou não, que pode provocar expansão das corticais ósseas, reabsorção radicular e afastamento das raízes do dente adjacente, tá? Bem de boa. Muito característico, olha só, circular, radiolúcido, uma lise óssea bem considerável, um halo radiopaco nessa imagem aqui, associado ao ápice, muito circular, ótima essa daqui, tá? Aqui também a gente tem halo radiopaco. Vamos ver algumas imagens. Aqui, ó, tá vendo que não tem dente? Aqui tem um pôntico, um elemento protético, uma ponte removível. Removível não, desculpa, VPR, uma ponte fixa, tá? Aqui, ó. Como não tem um dente aqui, essa lesão tende a se lateralizar e ocupar esse espaço de onde estaria o dente, certo? Notem que há desse outro lado aqui, nessa mesial, o aumento do espaço do ligamento periodontal, apagamento da cortical óssea, lesão bem circular, bem delimitada. E nessa daqui do lado esquerdo, percebam a reabsorção radicular externa, já a um nível acentuado, não é? Bem acentuado aqui. Lesão crônica, lembrem que pode gerar isso. Pode deslocar dente, pode gerar reabsorção radicular externa, ok? Pode até deslocar canal mandibular, em casos de lesão inferiores, minha gente. Pode sim. É meio difícil, mas pode, tá? Mais exemplos, ó. Notem a característica radiográfica, ok? Aqui nessa imagem, olha, a gente tem um residual, né? Que tem as mesmas características radiográficas, só que durante a exodontia, essa lesão não foi curetada. Então, gerou um cisto residual. E aqui a gente tem um lateral, né? Lembrem também que
A gente também tem condutos laterais, né? Então, às vezes, nem começa aqui na região apical, começa lateral. Acontece, tá? Pronto. A gente acabou, já deu o tempo desse vídeo, a gente acabou de falar do abscesso radicular crônico e depois falou de cisto e granuloma e cisto. E no próximo vídeo a gente vai falar das osteomielites, ok? Então, até já!